alguns mandaram mensagem: professora, eu posso alterar minha tela? E aí, vejo que cada vez mais faz sentido aquele histórico de versão que tem em cima dos documentos. É porque esse processo, quando a gente está fazendo requisitos, quanto mais a gente mergulha nele, mais a gente vê que algumas alterações do que a gente pensou, é necessário. Então, quando eu faço requisitos, não é estático, eu não faço documento e ele está pronto e eu entrego. Eu vou construindo os documentos e aí é que cada vez mais eu mergulho naquele sistema, eu conheço mais ele, e aí pode ser que tenha necessidade, sim, de voltar em alguns documentos. Mas aí eu não jogo fora, eu só faço atualizar, né? Eu coloco a minha atualização e gero mais uma versão dele. Então, é muito comum, por exemplo, que no final, aqueles documentos de visão, os próprios protótipos, com o tempo, eles estejam lá na versão 1.3, 1.4, 1.5, conforme for. E vejam que, nesse caso, vocês não estão nem apresentando os documentos para um cliente em si. Quando a gente apresenta para um cliente, é mais comum ainda ter esse processo de ter necessidade de alterar os documentos, porque aí o cliente vê e começa a ter ideia, principalmente quando a gente apresenta o protótipo, começa a ter ideia, as regras de negócio também. Às vezes a gente, quando criou, não pensou numa restrição que devia ter. Quando a gente começa a pensar na regra de negócio, a gente começa a pensar em como vai implementar. Por exemplo, quando a gente põe lá uma regra de negócio que somente um determinado usuário pode fazer uma função. Aí a gente já vai querer mexer lá no protótipo para aquela função só aparecer para ele. É uma das saídas, né? A outra é aparecer para todo mundo, mas aí a hora que clicar, tem uma mensagem que essa função é restrita a determinado perfil. Mas isso é natural dessa disciplina de requisitos, dessa fase de requisitos. Quer falar alguma coisa, Raquel? Não? Então, é bem natural dessa fase de requisitos mesmo esse processo de não ser estático. Você faz um documento e aí ele tem necessidade de ser alterado, tá? Hoje, a gente vai conhecer mais uma forma de documentar requisitos. E aí vocês vão dizer: professora, mas não está redundante, isso aqui que eu vou fazer eu já não fiz ali? Existem sistemas que vocês vão ter a necessidade de fazer toda a documentação de requisitos. Fazer glossário, fazer regra de negócio, fazer documento de visão, fazer protótipo, fazer os casos de uso, que é o que a gente vai conhecer hoje. Existem sistemas mais simples, que basta que vocês vão fazer uma documentação menor e vão selecionar quais delas se aplicam. Nessa disciplina, a gente vai conhecer o maior número de formas de representar requisitos possíveis. Não necessariamente, quando vocês forem fazer de um sistema, vocês têm que fazer completo. Vocês vão verificar o que mais se atende, de acordo lá com as características do sistema de vocês. Claro que quanto mais complexo o sistema, mais necessidade vocês vão ter que te documentar. Então, sistemas simples, pode ser que só com protótipo, regra de negócio, documento de visão, já seja possível iniciar a implementação. Agora, sistemas mais complexos, não. Sistemas mais complexos, vocês vão ter que documentar o máximo possível para iniciar essa fase de implementação, para fechar o contrato com o cliente, né, e para iniciar essa fase de implementação. Então, hoje, a gente vai conhecer mais uma forma de documentar requisitos e, como sempre, no final vai ter a tarefa de vocês fazerem essa forma também, certo? Essa forma de documentar requisitos é uma das mais comuns e tradicionais. Processos tradicionais costumam usar muito essa forma de documentação de requisitos que a gente vai conhecer hoje, que é a caso de uso e a documentação de caso de uso. Deixa eu ver aqui, colocar para apresentar. Só um instante. Agora, meninos, eu vou para aquela apresentação que eu sempre peço para vocês. Se vocês tiverem necessidade de falar, abra o microfone, porque eu não vou ver a mensagem de vocês. Se por acaso eu cair, vocês
Aí vocês me avisem lá no grupo, por favor, porque às vezes quando está na tela cheia, a gente segue falando e quando vê já não está mais com a internet, tá? Então, peço para vocês, não deixem a professora falando sozinha, não, avisem lá. Se eu parar de falar, porque senão eu vou estar falando aqui e vocês não vão estar ouvindo nada, tá bom? Então, está aparecendo para vocês um slide que tem escrito assim, caso de uso e cenário de uso? Sim, tá, professor. Tá? Então tá. Sim. Então vamos lá. A nossa aula de hoje, a gente vai verificar como documentar requisitos usando esses conceitos de caso de uso, ator, fluxo de eventos. Vai apresentar como é que funciona esse fluxo dos eventos, né? Discutir como é que a gente identifica, evolui e organiza os casos de uso, apresentar uma anotação chamada UML, para usar atores e casos de uso, e apresentar alguns conceitos de cenário de uso. De início, a gente já vai entender o que é um caso de uso como uma sequência de ações executada pelo sistema, que gera um resultado. E a forma de representar um caso de uso usando o UML, o caso de uso é sempre um círculo. E o que é essa UML? Ela é chamada linguagem de modelagem universal, ou unificada. Acho que é linguagem de modelagem unificada. E o que significa isso? É que é uma forma de representar requisitos unificado, e isso quer dizer que, se vocês estiverem escrevendo requisitos aqui, ou se vocês forem contratados por uma empresa lá da Alemanha, uma empresa lá do Japão, e tem que fazer requisitos, a linguagem de modelagem é o ML. Tanto para essa fase, para fazer diagrama de caso de uso, quanto para a parte de, vocês vão fazer uma disciplina chamada Análise e Projeto de Software. Lá, vocês vão vocês vão aprender outros diagramas, que já são da fase da análise e projeto. Todos eles são feitos usando essa linguagem de modelagem unificada, que é o ML, que tem um conjunto de diagramas. Aqui em requisitos, a gente só vai conhecer esse, que é o diagrama de caso de uso, para aqui. Quando vocês forem fazer a disciplina de análise e projeto, vocês vão conhecer outros tantos. Diagrama de classe, diagrama de eventos, diagrama de atividade, diagrama de pacote. No total, a OML tem 11 diagramas, que são formas de representar o comportamento de um sistema. E aí, essas formas de representar o comportamento de um sistema, que é usando a linguagem OML, ela é dita unificada, como eu falei, porque qualquer programador, estando em qualquer lugar, ele vai utilizar essa forma para representar o comportamento de um sistema. Assim como o arquiteto, quando ele vai desenhar uma planta, tanto ele está aqui no Brasil, quanto ele está lá nos Estados Unidos, ele vai representar a planta do mesmo jeito de um apartamento, com a mesma notação. Da mesma forma, a OML, ela tem essa função dentro da engenharia de software. É uma linguagem de modelagem que a gente utiliza para representar o comportamento de um sistema. Vocês têm, dentro na programação, tem as diferentes linguagens de programação, né? Tem Java, Python, C e tantas outras. E todas elas são utilizadas para desenvolvimento de software. Para modelagem de sistemas, a gente tem a OML como uma linguagem unificada, que significa que antes existe cada grupo de programadores, desenvolvedores, cada país representava o comportamento do sistema de uma forma. E aí, aqui no Brasil, o diagrama de caso de uso para representar podia ser um círculo. Lá nos Estados Unidos podia ser um retângulo. Lá no Japão podia ser um triângulo, por exemplo. E aí um conjunto de professores e pesquisadores da área se reuniu para criar uma linguagem de modelagem unificada que fosse comum para todos. Então, quando fosse fazer um diagrama de uso, de caso de uso, todos seriam da mesma forma. Quando fosse fazer um diagrama de classe, todos seriam da mesma forma. E aí nasceu a OML. Aqui, como eu já falei, na disciplina de caso de uso, de requisitos, a gente vai conhecer só o diagrama de caso de uso, que o principal, ele tem os casos de uso e vai ter os atores. Os casos de uso, no geral, eles são as funcionalidades do sistema. São sequências de ações que são executadas pelo sistema que vai ter um resultado de valor observável
Isso quer dizer o quê? Que o cliente reconhece aquilo como uma função. E um ator particular executa ou é impactado por aquele caso de uso. Então, por exemplo, se a gente pensar na funcionalidade de emitir carteira de vacinação, é muito provável que emitir carteira de vacinação, ele é um caso de uso, porque é uma função, e o cliente, ele reconhece aquilo como uma funcionalidade, tem um valor para ele, emitir essa carteira de vacinação. O outro elemento desse diagrama de caso de uso são os atores, que é alguém que, de alguma forma, interage com o sistema. Ele pode ser tanto emissor, que é ele que vai executar aquela funcionalidade, quanto receptor, ele que vai receber aquela funcionalidade. Ou ele pode ser os dois ao mesmo tempo, ele é tanto emissor como receptor, ele executa e recebe. Quem são os atores? São aqueles que vocês já identificaram lá no documento de visão. Lembra lá no documento de visão que vocês já tinham que identificar? Que tinha um administrador, que tinha um funcionário, que tinha o paciente. Esses vão ser os atores. Então, praticamente aquele trabalho que foi feito lá no documento de visão, ele vai servir para cá também, porque a gente vai recuperar lá os atores que a gente entende que interage com o sistema. De novo, pode ser que agora, quando eu estiver fazendo esses documentos, esses diagramas de caso de uso, eu tenha a necessidade de criar um novo ator. Aqui, quando eu vou começar a fazer esses desenhos, já começar, precisa de mais esse cara aqui. Aí, de novo, eu posso ter que ir lá no documento de visão e alterar, certo? E como é que é a relação entre um ator e uma funcionalidade? Ou ele é um emissor, ou seja, ele aciona aquela funcionalidade, e aí a relação vai ser uma setinha apontando para a funcionalidade, ou ele é um receptor, ele recebe aquela funcionalidade, ela é executada, e dá alguma coisa para o ator, e aí a setinha é ao contrário. Então, no geral, no diagrama de caso de uso, eu vou ter esses três elementos, são os básicos que vão aparecer: os atores, as funcionalidades e a relação que existe entre eles. Sendo que a relação que existe entre eles, ela é ou eu executando uma funcionalidade como um ator, ou eu recebendo uma funcionalidade. Então, os casos de uso dos atores, a descrição de um caso de uso, ele vai definir o que o sistema faz quando o caso de uso é realizado. A funcionalidade do sistema ela é definida por um conjunto de casos de uso, cada um representando um fluxo de eventos específicos. O que isso significa? Que quando eu fizer o diagrama de caso de uso de um sistema, eu vou representar essas funcionalidades do sistema através de um conjunto de casos de uso. Então, é provável que o sistema de vacinação lá de vocês, ele tenha pelo menos já uns 10 casos de uso ali dentro, seja emitir a carteirinha, seja cadastrar posto de saúde, seja controlar a vacinação, cada funcionalidade dessa é um caso de uso. E um caso de uso, ele tem um conjunto de passos para ele ser executado, que vai ser a descrição dele. Ou, por exemplo, quando um cliente, ele vai, por exemplo, no banco, e ele interage com aquele caixa automático, o que acontece? Aparece um conjunto de opções ali para ele. Sacar dinheiro, transferir dinheiro, consultar saldo. Cada função daquela ali pode ser entendida como um caso de uso. E dentro dessa função, dentro de cada uma desses casos de uso, dentro de cada uma dessas funcionalidades, eu vou ter um conjunto de passos para que eu consiga executar cada uma delas, certo? Então, por exemplo, se eu vou sacar dinheiro, se eu vou transferir, se eu vou consultar saldo, de certo, sempre vai me pedir para entrar com a senha, ele vai validar a minha senha, se eu for fazer um saque, ele vai me perguntar qual é o valor que eu quero sacar, ele vai consultar se eu tenho aquele valor na minha conta, até no final ele me entregar. Então, esse conjunto de passos é o que a gente chama de caso de uso. Além dele estar representado visualmente como um círculo, a gente sabe que dentro de cada um desses tem um conjunto de passos. Se eu for consultar saldo,
primeiro passo, eu vou colocar o meu cartão. Depois, ele vai pedir minha senha. Depois, ele vai exibir uma tela com o valor que eu tenho na minha conta. Então, esse conjunto de passos é o que a gente chama da descrição do caso de uso. E, no geral, essa descrição, esses passos, é sempre uma sequência de ações de uma interação entre o sistema e o cliente. E ele sempre satisfaz algo que o cliente quer. Então, por exemplo, se eu vou consultar meu saldo, o que acontece primeiro? O cliente insere o cartão. O sistema reconhece o cartão. O sistema solicita a senha. O cliente informa a senha. O sistema valida se aquela é uma senha verdadeira, a senha cadastrada pelo cliente. O sistema exibe o saldo do cliente. Então, veja que é um passo a passo de ações que sempre representam uma interação entre o sistema e o cliente que está executando a ação. Então, cada círculo daquele representa uma funcionalidade, e eu tenho que saber que dentro daquela funcionalidade eu tenho uma sequência de ações. Inicialmente, os casos de uso, eles são bem simples. São apenas esboços sobre as funcionalidades do funcionamento de um sistema. Só que quanto mais eu vou acrescentando elementos, vou detalhando, pode ser que comecem a surgir outros casos de uso envolvidos. E aí, nesse detalhamento, nesse fluxo de evento, eu tenho que considerar todo mundo que interage com o meu sistema. Tá? Um sistema pequeno, ele não demanda muita estruturação. No exemplo, no geral, eu tenho 6 casos de uso, 2 ou 3 atores envolvidos. Tá? Agora, sistemas maiores, conforme vai crescendo, aí, no geral, eu vou precisar de mais. No nosso sistema de vacinação que vocês estão construindo, é muito provável que vocês encontrem ali uns 6, 7 casos de uso. Seja gerenciar posto de saúde, gerenciar vacinação, emitir carteira, e dentro de cada um desses, vocês sabem que tem um conjunto de passos lá dentro. Então, um sistema pequeno como esse, no geral, a gente sabe que eu tenho por volta de 6 casos de uso, eu vou ter 2 ou 3 atores, que é o que vocês já identificaram mesmo. Agora, sistemas maiores, eles requerem uma organização maior, tá? Meninos, eu vou só interromper um pouquinho aqui para ver o que os cachorros têm, porque eu acho que está atrapalhando aqui o som de vocês. Pronto. Vejam que no remoto acontece coisas que não acontecem em sala de aula, né? Sala de aula, os cachorros não invadem. Aqui no remoto, os cachorros invadem aula. Mas vamos lá. Então, a gente parou eu explicando para vocês que, no geral, sistemas pequenos, como esses que a gente está fazendo, vão ter os 6 casos de uso, vão ter os 2 ou 3 atores que vocês já identificaram. Agora, sistemas maiores, eles podem ser mais difíceis de estruturar. E aí a gente vai precisar de prioridades, eu vou precisar consultar mais pessoas para fazer. Comportamento comum, a mais de 2 casos de uso, a gente pode reusar. E pode criar um caso de uso que o outro depende dele. Exemplo, o caso de uso de login. No geral, para a maioria das funcionalidades, a gente vai exigir que o cliente esteja logado para que seja executado, né? Por exemplo, para eu emitir a carteirinha, é muito provável que eu tenha que primeiro executar ou efetuar login. Para um administrador cadastrar algo, é muito provável que ele primeiro tenha que efetuar login. E aí tem 3 possibilidades de eu fazer relações entre casos de uso: inclusão, extensão e generalização. E aí a gente vai já entender como é que funciona cada um deles. Vários casos de uso, eles podem possuir um fluxo de eventos idênticos e sempre utilizados. Eu não sei se vocês já viram na disciplina de programação a questão de incluir um código-fonte, usar um include da linguagem C, por exemplo,
ou do próprio Java, quando a gente pega e inclui um conjunto de funções que já foram definidas em outra classe. É basicamente o mesmo conceito aqui. Eu vou incluir um caso de uso porque eles têm comportamentos comuns e eu não vou descrever nos dois. Por exemplo, tanto sacar dinheiro quanto consultar saldo, eles necessitam da autenticação via senha, eles necessitam autenticar o usuário, que é reconhecer o cartão dele e verificar se a senha dele é verdadeira. E aí, o que a gente faz? A gente vai representar assim, tanto a função sacar dinheiro, que é um caso de uso, quanto consultar saldo, inclui o caso de uso autenticar o usuário, ou seja, inclui o passo a passo de autenticar o usuário dentro dele. Porque se eu não faço assim, o que acontece? Tanto sacar dinheiro quanto consultar saldo, quando eu for escrever a descrição do passo a passo deles, vai ter um conjunto de passo a passo inicial que é igual, que é inserir o cartão, que é validar a senha. Então, dessa forma, eu represento que tanto sacar dinheiro quanto consultar saldo, eles primeiro incluem o caso de uso de autenticar o usuário. Ou seja, primeiro ele precisa autenticar o usuário para ele conseguir consultar saldo e sacar dinheiro. Então, Professora? Oi. Então, no caso, a gente tem que descrever primeiro todos os conjuntos de passos de cada ação e depois correlacionar eles, é isso que você está dizendo? Esse é um caminho. Primeiro eu descrevo e depois eu correlaciono. Ou, se eu for primeiro fazer cada um, depois eu vou procurar os elementos que são comuns para tentar unificar. Ah, tá, entendi. São duas formas. Ou eu faço tudo, eu já penso antes, ou eu vou pensar depois. Aí eu vou, peraí, esse aqui e esse aqui tem um conjunto de passos igual. Então, eu vou colocar primeiro aqui. Eu vou separar para poder reusar. Certo? Então, aqui no nosso exemplo de consultar saldo, no fluxo de evento principal, ele inclui primeiro autenticar o usuário. Aí, depois, é que ele vai começar a descrever o passo a passo dele. Quer verificar, por exemplo, se ele quer o saldo da poupança da conta corrente, quer emitir o saldo. Mas, quando eu escrevo aqui, inclui autenticar o usuário, significa que o passo a passo do autenticar o usuário está aqui dentro do consultar saldo. Certo? Então, inclusão, é bom a gente fixar esse conceito, porque daqui a pouco a gente vai ver o conceito de extensão e, às vezes, isso confunde a gente. Inclusão é quando é obrigatório. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer aquele passo primeiro do que eu incluí. Agora, a gente vai conhecer o de extensão. O conceito de extensão é quando ele é opcional. É um caso de uso que ele pode ser estendido por outro, só que ele não é obrigatório. Então, bora entender como é que funciona. Ele, no geral, ele é utilizado para simplificar fluxos de eventos complexos, ele representa comportamentos opcionais e ele é usado para lidar com exceções. Por exemplo, eu tenho o atendimento normal, só que esse atendimento ele pode ser de urgência. Mas não obrigatoriamente o meu atendimento, ele é de urgência. O que isso significa quando a gente lê essa anotação? Que eu tenho atendimento que, opcionalmente, pode ter que estender o passo a passo do meu atendimento de urgência, mas não é obrigatório. Então, quando eu represento dessa forma, eu quero dizer que tem um conjunto de passos que eu posso fazer ou não. Exemplo, quando eu vou fazer um pagamento, estou comprando pela internet, vou fazer o pagamento. Se eu selecionar que eu quero fazer um pagamento por cartão de crédito, tem um conjunto de passos que eu vou ter que seguir para fazer esse pagamento por cartão de crédito. Vou ter que colocar o meu cartão, vou ter que colocar a data dele. Agora, se eu optar por fazer um pagamento por boleto, eu só vou ter um único passo a mais, que é emitir boleto. Então, efetuar pagamento, se eu estiver representando, eu posso estender o efetuar pagamento por cartão de crédito e o efetuar pagamento por boleto. E cada um vai ter, dentro de efetuar o pagamento por cartão de crédito, eu vou ter um conjunto de passos. Se for por boleto, eu vou ter um outro conjunto, que é só emitir boleto mesmo. Agora, do cartão de crédito, eu vou ter uma sequência de passos maiores. Então, extensão é quando eu posso fazer ou não. Posso continuar a fazer ou não aquele conjunto de passos, certo?
E o especialização. Especialização é um conceito também que vem lá da programação, que vocês devem ter visto lá na programação um conceito de herança, que é quando eu tenho um conjunto de comportamentos comuns, e aí, mas eu tenho algumas características diferentes. No geral, o conceito de especialização, ele é utilizado tanto por casos de uso ou por atores. Por exemplo, é um que é bem comum. Eu tenho um cliente, esse cliente pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. São 2 tipos de atores. Então, eu tenho um ator maior, que é o cliente, e um ator especializado, que é o ator pessoa física, o ator pessoa jurídica. Da mesma forma que eu posso ter esse relacionamento também em casos de uso, quando, se, por exemplo, esse atendimento de urgência, ele tem tudo que o atendimento tem, mais um conjunto de passos a mais, aí eu posso usar tanto o include, que eu incluo ele, ou o de especialização, dizer que ele é uma herança daquele atendimento maior. Então, a relação que existe entre casos de uso, eu posso ter de inclusão, quando um comportamento depende do outro, eu tenho um conjunto de passos que precisam ser feitos antes do outro, eu tenho de extensão, quando é opcional, e eu tenho esse de herança quando eu herdo um conjunto de comportamentos de um para o outro. E isso pode acontecer tanto entre atores, quanto entre casos de uso. Quando a gente vê os exemplos, a gente vai entender isso um pouquinho melhor. O fluxo de eventos é a parte mais importante de um caso de uso. O que é o fluxo de eventos? É a iteração que existe dentro do meu caso de uso. É a descrição do meu passo a passo. No geral, ele define a sequência de ações entre o ator e o sistema. Então, no geral, ele é feito em linguagem natural, ou seja, é em português, e ele é expresso formalmente entre condições. Exemplo. Se eu tenho lá o meu caso de uso sacar dinheiro. Aí eu vou ter que descrever o que acontece ali dentro do sacar dinheiro. Aí ele vai dizer, olha, o caso de uso ele começa quando o cliente insere um cartão no terminal, o sistema lê e valida a informação do cartão, o sistema pede a senha, o cliente entra com a senha, o sistema valida a senha, o sistema pede a seleção do serviço, o cliente escolhe sacar dinheiro. Aí ele continua, o sistema pede a quantia, o cliente informa, o sistema pede a seleção da conta, o cliente informa, o sistema comunica com a rede para validar a conta, senha e o valor a sacar. O sistema pede a remoção do cartão, o cliente remove e o sistema entrega a quantidade solicitada. Tudo isso é um conjunto de passos que estão dentro do caso de uso sacar dinheiro. Então, quando eu faço um desenho desse aqui, por exemplo, eu tenho que, além de fazer esse diagrama de caso de uso, eu tenho que descrever o que acontece aqui dentro. O que acontece aqui dentro do sacar dinheiro. E o que acontece dentro do sacar dinheiro é esse conjunto de passos aqui. E vejam que até o passo 3, até o passo 2, é a validação. Então, quando eu escrevo isso aqui, tanto faz. Se eu for continuar, se eu for modelar o sistema bancário, eu vou ver que, tanto para sacar dinheiro, quanto para consultar saldo, quanto para fazer transferência, os passos 1 e 2 são obrigatórios. E se eles são obrigatórios, eu posso depois criar um que seja só autenticar. E aí, eu substituiria esse passo 1 e 2 pelo include autenticar o usuário. Aí já começaria do 3. Sistema pede a seleção do serviço e teria que continuar a descrever. Então, fazer casos de uso é tanto fazer o visual, que é aquele que a gente viu, que é definir os atores e as funcionalidades, e para cada um eu fazer uma descrição do fluxo de eventos que ocorre ali dentro. Na descrição que o sistema faz, através do fluxo de eventos complexos, surgem caminhos alternativos, casos diferentes a considerar, efeitos, valores diferentes a produzir. Eventualmente, descreve todos esses caminhos possíveis. O que acontece? É que, no início, a gente estava escrevendo como se tudo fosse dar certo, né? O cliente, ele informa a senha, o sistema valida, o cliente informa o valor que ele quer, o sistema valida e entrega o dinheiro para ele. Só que no meio desse fluxo, algumas coisas podem dar errado. Ele pode colocar a senha errada, por exemplo. Ele pode pedir um valor que não tem na conta dele.
E aí, o que acontece se ele colocasse ele errado? E aí, o que acontece se não tiver o valor na conta dele? Aí surgem os fluxos alternativos ou excepcionais, que eu vou precisar descrever também. Quando a senha está errada, quando o cliente pede o dinheiro que não tem na conta, o que acontece? E aí surgem os fluxos alternativos. Por exemplo, no validar usuário. No fluxo principal, o sistema inicia quando o caso de uso inicia quando o sistema pede ao cliente a senha, o cliente entra com a senha, o sistema verifica se a senha é válida, se a senha é válida, o sistema confirma e termina. Beleza. Só que tem os fluxos excepcionais. Primeiro, o cliente pode cancelar a transação a qualquer momento pressionando a tecla ESC, reiniciando o caso de uso. Nenhuma modificação é feita na conta do cliente. Outro fluxo excepcional, o cliente entra com a senha inválida, o caso de uso reinicia. Então, além de eu descrever o fluxo principal, eu tenho que pensar nas coisas erradas que podem acontecer naquele fluxo para eu dizer para o sistema o que acontece se der errado. Vejam que, quando eu modelo um sistema, quando eu estou nessa fase de requisitos, eu vou descrever todo o comportamento, porque não é o programador que vai decidir o que acontece se a senha der errado. Já tem escrito lá no cenário de uso, nos documentos de caso de uso que ele recebeu, como é que ele vai implementar se a senha der errado. Nesse caso aqui, o que ele está dizendo? Que volta para a tela inicial. E aí, é isso que é o trabalho de fazer os casos de uso. A gente precisa pensar quais são e como é o comportamento de cada um. Então, no caso de uso, tanto eu caracterizo os limites da funcionalidade do sistema, como em diagrama de caso de uso, eu vou definir toda a interação que existe entre eles. Então, vamos ver aqui um exemplo de um caso de uso maior. Quando eu defino o comportamento do meu sistema e eu defino os meus atores. E aqui eu vou descrever quem faz o quê. Por exemplo, eu tenho um cliente, e vejam aqui que nesse exemplo eu já tenho o conceito de especialização, que é o cliente individual e o cliente corporativo, ou seja, o cliente pessoa física e o cliente pessoa jurídica. É provável que nesse sistema aqui ele diferencie. Tem algumas funcionalidades que são específicas para aquele que é individual, tem algumas funcionalidades que são específicas por corporativo. Vejam que aqui nesse diagrama ele não representou isso. Todas as funcionalidades que estão para o cliente, tanto individual como corporativo, eles herdam, certo? Aí eu tenho um sistema de validação de cartão de crédito aqui, que ele faz o quê? Transação de cartão, processa fatura, reconcilia transações, gerencia cartão. Só que aqui ele quis representar que eu tenho outros atores envolvidos aqui. Eu tenho o banco, que é a instituição financeira, e eu tenho aqui a instituição vendedora, a loja que eu estou comprando, por exemplo. Então, aqui, e aí vejam aqui, que esse aqui, ele se relaciona com a transação de cartão, assim como a instituição vendedora também, né? Que é a loja que eu estou comprando. Aqui, o cliente se relaciona com o processamento de fatura, assim como o banco também, porque aquela compra que eu fiz vai direto para o meu cartão de crédito. Então, esse aqui é um exemplo de um diagrama maior. Eu posso ter diagramas menores, onde eu só tenho o cliente mesmo e a funcionalidade, ou um agrupamento de funcionalidades. Isso vai depender de como é o meu sistema. Sistemas mais simples, como esse de vacina, no geral, eu vou ter o cliente, a funcionalidade, e, se for o caso, quem está recebendo aquela funcionalidade, certo? E aí chega a nossa tarefa, que é, seguindo o modelo, eu escrevi aqui disponibilizado no SIGA, mas de novo, é força do costume, é no Classroom, que é esse aqui que a gente vai já ver. Acertar. Construir casos de uso e descrever em passos os principais casos de uso de sua aplicação. Para fazer casos de uso, eu listo aqui para vocês um conjunto de ferramentas online gratuitas para criar esses diagramas. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês uma delas, tá? Que é o Draw.io. Basicamente, como é que vocês vão fazer? Digamos que vocês tenham lá a funcionalidade de gerenciar posto de saúde. Dentro dessa gerenciar posto de saúde, é provável que vocês tenham as funcionalidades de inserir, editar, excluir, né? E aí eu faço assim,
Gerenciar posto de saúde. Fluxo principal, inserir novo posto. O administrador loga no sistema, o sistema exibe a listagem de postos cadastrados e a opção para editar, excluir e inserir um novo posto. O administrador seleciona a opção inserir posto de saúde. O sistema exibe a tela de cadastro. O administrador preenche as informações. O administrador seleciona a opção salvar. O sistema salva o novo posto de saúde. Isso se ele escolheu inserir novo posto. Mas ele pode escolher a editar posto. Aí a gente cria um fluxo alternativo a editar posto, por exemplo. O administrador loga, ele exibe a listagem, ele seleciona a opção editar, o sistema exibe a tela de edição, preenche as informações, seleciona a opção salvar e ele altera. Eu poderia ter um outro fluxo alternativo, excluir posto. Aí eu iria criar o passo a passo aqui. Então, esse é um exemplo que pode ser que tenha no de vocês. Outro, emitir carteira de vacinação. O paciente vai lá e seleciona o caso de uso, emitir carteira de vacinação. Qual é o fluxo principal? O paciente, usuário, loga no sistema. O sistema apresenta a tela com as opções de consulta e emissão de carteira. O paciente seleciona a opção emitir carteira. O sistema emite a carteira com as opções de imprimir e salvar. O paciente seleciona a opção desejada. O sistema atende à requisição do cliente. Veja aqui que eu descrevi o emitir carteira de vacinação, só o fluxo principal. Mas aqui poderia ter o de exceção. Se, por exemplo, ele não tem carteira de vacinação, aí eu teria que descrever um fluxo alternativo. Não há carteira de vacinação. E aqui que aconteceria? A partir do passo 3, quando ele seleciona a opção emitir carteira, o sistema teria que dizer que não há carteira de vacinação para aquele usuário. É um fluxo alternativo. Então, casos de uso, quando a gente cria, no geral, a gente vai olhar para onde a gente olha? Ou para as funcionalidades ou para as necessidades, que são as maiores. Se a gente trabalhar com as necessidades, vocês vão ver que os fluxos alternativos vão acabar sendo as funcionalidades. Então, quando a gente coloca, por exemplo, gerenciar posto de saúde, eu vou ter que pensar que ali dentro eu tenho que ter o editar, o excluir, o alterar. Editar, o excluir e o inserir. E o listar. Mas eu posso também modelar de uma forma que cada um deles é um caso de uso. Eu vou ter o editar, eu vou ter o excluir, eu vou ter o alterar e eu vou ter o inserir. Qual é o mais certo? Vocês vão ver na literatura que não tem uma diretriz dizendo o mais certo é fazer assim. O que acontece? O que acontece é que se eu quebrar em muitos casos de uso, o meu diagrama total vai ficar maior. Mas se eu conseguir gerenciar, tudo bem. Mas o mais comum é que eu trabalhe lá nas funcionalidades, como algo maior, por exemplo, gerenciar posto de saúde, mas quando eu vou fazer a descrição do passo a passo, eu vou ter que fazer a descrição para cada uma das funcionalidades. E aí, a principal vai ser o fluxo principal mesmo, e as alternativas vão ser as outras. Nesse caso do exemplo, editar, excluir, listar, poderia ser. Então, e como é que é esse documento, professora? Esse aqui, não existe quando a gente fala de caso de uso, não tem um template em si. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Para vocês fazerem semelhante a esse aqui que eu coloquei no exemplo. Vocês colocarem os casos de uso e colocarem a descrição. Pode ser no PowerPoint, pode ser no Word, mas é vocês colocarem o diagrama e colocarem aqui a descrição. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui com vocês para compartilhar agora, rapidinho, um dos documentos que tem lá como exemplo de... Eita, que travou aqui. Vocês estão me escutando? Sim. Estou escutando, professora. Sim? Que travou aqui meu computador, achei que tinha travado tudo. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês um exemplo. Uma guia. De um daqueles programas ali que eu escolhi para... Aqueles 6 programas listados são programas web. Vocês podem encontrar programas que vocês instalem no computador de vocês mesmo para fazer casos de uso. Hoje em dia, eu já recomendo que a gente use mesmo esses web, que é bem mais tranquilo. A gente não precisa instalar nada e já faz aqui mesmo. Esse aqui é o Draw.io.
Nele, quando vocês forem escolher para fazer, vai ter várias opções de diagrama, aí vocês vão escolher o ML. Quando vocês escolherem o ML, ele vai trazer essa tela aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo sair. Vou sair aqui e entrar de novo para fazer o processo para vocês. Vocês vão entrar lá, aí vai ter assim, criar novo diagrama. Aí ele vai pedir o tipo de diagrama que vocês querem. Ele tem diagrama para muita coisa. Quando vocês estiverem estudando banco de dados, por exemplo, ele tem aqui diagrama de banco de dados, ele tem de engenharia, só que a gente quer de ML. Aí a gente vai escolher aqui o ML e vai pedir para criar. Aí vai perguntar a página que quer. Eu estou usando com a minha conta do Google Drive, para ele salvar nela tudo que eu faço. Se vocês quiserem fazer isso, é possível. Se não, ele vai vocês vão ter que salvar depois no próprio computador de vocês. Então, eu escolho a minha conta aqui, e aí ele vai salvar esses diagramas lá na minha conta do Google Drive mesmo. Eu não vou precisar baixar. Mas é isso que vocês vão escolher, como vocês preferem. E aí ele vai abrir uma tela. Nessa tela vai ter, ele já traz um pronto, só que aí vocês vão pedir um novo. Então, ML. E eu acho, toda vez que a gente pede, aí ele pede a atualização de novo. Exato. Ok, ele está trazendo, não sei porquê, esse criado. Ontem eu fiz isso, vocês podem fazer a mesma coisa. Vocês criam, vocês vão apagar, porque vocês não querem esse, e vocês vão trabalhar com casos de uso. Aí vocês vão arrastar aqui, ele vai criar o ator. Quando a gente clica 2 vezes, aí ele abre aqui para a gente digitar. Nosso primeiro ator, por exemplo, é o administrador. Nosso primeiro caso de uso que a gente quer fazer é gerenciar vacinas. Beleza, já tem um caso de uso aqui. Para eu ligar um ao outro, eu venho aqui, peço para ligar, né? Ok. Já tenho um, só que aí já está pronto o meu trabalho. Não. Vocês vão ter que pegar isso aqui e dizer qual é o passo a passo desse gerenciar vacinas. Assim como eu mostrei ali. O que acontece? O administrador loga no sistema. O sistema me apresenta as opções. O administrador seleciona a opção cadastrar a vacina. Esse passo a passo de como vai ser o comportamento do sistema de vocês vão detalhar para cada caso de uso que vocês criarem. Aí vocês podem fazer separadamente ou colocar todos os casos de uso que o administrador tem acesso. Por exemplo, ele pode cadastrar vacina, ele pode gerenciar posto de saúde, ele pode gerenciar local de vacinação. Depois eu vou ligando aqui um ao outro. Opa! Ficou gordo. Aqui. O meu mouse que tá ruim. Pronto. Tá pronto, professora. Não. Aí vocês vão dizer como é o passo a passo do gerenciar vacinas, como é o passo a passo do gerenciar posto de saúde, como é o passo a passo do gerenciar local de vacinação. Lembrando que vocês vão precisar de escrever tanto o principal quanto os alternativos. Isso se der errado. E se na hora do cadastro ele cancelar? E se na hora do login ele errar a senha? O que acontece? Esses fluxos aqui eu quero que vocês descrevam aos moldes daquele que eu mostrei aqui para vocês. Aos moldes do que está aqui, representado. Cadê? Aos moldes. Eu acho que eu não estou conseguindo apresentar. Acho que foi. Aos moldes desse aqui.
com o fluxo principal e com os alternativos. Sempre o fluxo principal é o que vocês consideram que é o principal dentro desse conjunto de funcionalidades. No gerenciar posto de saúde, eu acho que cadastrar um novo é o principal. Então, eu faço ele como fluxo principal. A alternativa, se ele quiser editar, se ele quiser excluir, e se der um erro, aí esses são os fluxos alternativos, certo? Agora é hora de vocês falarem. Tenho certeza que vocês têm dúvida. Bora lá. Eu falei muito, não é possível que vocês não tenham dúvida. Pergunta ainda. Vamos lá, pergunta. Nesse caso do fluxo da seta, né? Por exemplo, ela sai de um lugar e vai para outro. Tem diferença de emissor e receptor ou nesse caso não? Nesse caso, o emissor sempre é o administrador que ele está recebendo, nesse caso específico do exemplo, né? E o receptor vai ser aquele que vai ter a saída. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu acho que não é o caso, mas imagine eu emprestar livro na biblioteca. Tem as tarefas que vão ser do atendente, né? Mas tem ali como receptor o aluno, por exemplo, que ele que vai estar informando algumas, por exemplo, dando a carteirinha dele para ser validada. Aí vai ter a interação com os dois, tanto com quem está executando a operação, quanto quem está recebendo. É porque ali no exemplo mesmo, eu só usei o administrador, e aí era só ele mesmo que está interagindo com o sistema. Mas, às vezes, eu tenho o emissor, que é quem interage, né? E o receptor, que é quem recebe o resultado da operação. Aí eu tenho que olhar para a direção das setinhas. Ou certo, outro exemplo, quando eu estou no site fazendo compras. Sou eu a compradora, mas também tem o site ali me fornecendo informações. Só que nesse caso ele é o próprio sistema. Mais perguntas? Bora lá. Não é possível que vocês tenham entendido esse negócio complicado tudinho de uma vez, sem ter dúvida. Ou então vocês não entenderam, e aí, quando a gente não entende, a gente não tem dúvida mesmo. Na verdade, eu não consegui pegar quase nada, professor. Acordei meio tarde aqui, sem despertador, sem nada. Pois é, eu vi que você não estava logo no início da aula, Fábio. Nossa, é 9 e pouco. Bora fazer um resumo para o Fábio, pessoal. O que a gente viu hoje? Bora lá, gente. Me ajudem a fazer um resumo para o Fábio. O que a gente viu hoje, Yuri? Yuri dormiu, eu tô chamando ele e não abre o microfone dele. Não, senhora, eu tô no celular, e de vez em quando buga aqui o Meet. O que foi que a gente viu hoje, Yuri? Nós vimos tudo sobre o caso de uso, professora. Tô sincero, tenho uma péssima memória. No caso de uso, eu tenho o quê? Eu tenho o ator e tenho ali a funcionalidade que a gente representa através de um círculo. Então, Fábio, a gente vai desenhar, no geral, eu tenho um software que faz isso, lá eu coloquei uma lista de 7, aí tu aproveita, Fábio, e já faz até a análise de usabilidade. Bora ver se algum desses softwares tem usabilidade para dizer o que ele está fazendo. Oi, Yuri. No caso, a gente vai fazer, digamos, só para cada slide, como a senhora fez aí, tem um caso de uso, né? Aí está especificando todos os passos. No caso, a gente tem que especificar os passos primeiro, depois a gente vai, digamos, dizer que, tipo, o administrador tem mais de um caso de uso que ele pode ter, né? Depois a gente vai ter que fazer as setinhas de todos eles. Isso, todos eles para ele. Ah, tá, entendi. Exatamente. O administrador, provavelmente no sistema de vacinas tem vários. Assim como o paciente também pode consultar, ele pode emitir carteirinha. Aí vocês vão ter que descrever cada um deles. Então, Fábio, em resumo, o caso de uso, ele descreve como é feito cada uma daquelas ações que vocês já pensaram que o sistema de vocês vai ter. Por exemplo, vocês já devem ter dito que no sistema de vocês tem a funcionalidade de consultar posto de saúde. E vocês já fizeram até um protótipo para ela. Mas como é o comportamento dela?
É aí que começa a parte escrita da documentação de requisitos. O cliente, ele loga no sistema. Quando ele loga, o que aparece? O cliente loga no sistema, a tela do sistema pede o CPF e a senha. Após logar, apresenta a tela do cliente com as funcionalidades de consulta e de emissão de carteirinha. O cliente seleciona a opção de emissão de carteirinha. O sistema aparece a opção de salvar ou por imagem ou por PDF. É vocês que vão dizer como é que é o comportamento. É um passo a passo do comportamento, do sistema como seria, né? Tipo, o administrador Exato. também seria totalmente diferente do administrador. Totalmente diferente do cliente. Ele não teria CPF, ele só pediria usuário e senha. Vocês projetaram de vocês para ser assim. Aí vocês vão descrever que o de vocês funciona assim. Então... Aí também tem que lembrar que pode dar errado, tipo, se colocar um login errado, aí tem outro caminho a seguir. Outro caminho. Aí vai ser o quê? Vai ser um fluxo alternativo. O principal é o caminho feliz. É quando tudo dá certo. O que acontece? Eu coloco minha senha, deu certo. Eu pedi para sacar R$3.000 na minha conta. E no final ele me deu os R$3.000. Tudo certinho, caminho feliz. Lá no... como eu queria de 3 mil. Agora, esse é o fluxo principal. Agora, qual é o fluxo alternativo? Errei minha senha. O que o sistema faz? Me manda para a tela de novo. Outro fluxo alternativo. Não tem o valor que eu solicitei na minha conta. Ele vai ter que apresentar uma mensagem lá. Você não possui esse valor na sua conta. Volta para o início. Então, eu teria que pensar no principal, que é o caminho feliz, quando tudo dá certo, e nos alternativos, quando as coisas começam a dar errado. Por exemplo, fui emitir minha carteirinha, não tenho carteirinha. Fui cadastrar o posto de saúde, não informei os campos obrigatórios, deu um erro. Professora, tem uma dúvida aqui. Assim, o Gustavo, eu estava falando com o Gustavo que a gente poderia colocar mais uma segurança a mais sempre é bom. A questão do IP, aquela questão, né, para evitar, né, qualquer fraude e tal, por parte dos profissionais de saúde, né, no uso do sistema, né, de poder usar dentro de casa e tal, isso aí não é permitido. Aí tem a questão da restrição, que é o uso do IP no trabalho. Só que tem mais outra segurança, que é por conta do horário, entendeu? Ele só pode usar aquele sistema no ambiente de trabalho que tem um horário específico para aquilo. Aí tá, nisso também explicaria a questão do login. Vamos supor, ele tenta acessar ali o login fora do ambiente e tal. Aí mostraria todo um passo a passo isso, tipo assim, mostraria uma tela dele, olha, você não pode acessar fora do ambiente de trabalho, etc. Tal, entendeu? Isso. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, só que tu vai descrever isso em português estruturado mesmo. Se o usuário tentou utilizar fora do horário permitido, que é de 8 às 18, então emite mensagem, não pode utilizar nesse período. Sim, entendi. Por quê? Porque a gente quis que fazer esse trabalho que aparentemente é chato. O que é importante? Porque imaginem que agora a equipe de programadores recebe a tarefa de fazer esse sistema. Ele vai ter dúvidas do tipo, o que acontece se eu colocar a senha, se ele colocou a senha errada? Qual é a mensagem que vai aparecer para o usuário? Né? E se ele tentar acessar o sistema em um horário inválido? O que acontece? Esse tipo de definição nas equipes, no geral, é feito não somente não é só o programador, ele já recebe, o programador ele vai implementar o que está descrito para ele. E onde está descrito? Nessa documentação de requisitos. Ele já sabe como vai ser a tela? Vocês já fizeram o protótipo. Ele já sabe quais são as regras de negócio que ele vai ter que implementar? Vocês já fizeram o documento de regra de negócio. Ele já sabe quais são as funcionalidades que ele tem que fazer? Vocês já fizeram o documento de visão. Agora, como é que se comporta essas funcionalidades? Como é que é a interação entre o sistema e o cliente? Ele ainda não sabe. E aonde que ele vai encontrar isso? Nesse documento que vocês vão fazer agora, que é a descrição dos casos de uso.
que é transformar aquelas funcionalidades em casos de uso e colocar o comportamento. Ah, professora, então esse documento ele é longo, mas ele é fácil. No geral, sim, mas em sistemas mais complexos é que a gente vê a importância dele. Em sistema mais complexo, quando a gente precisa descrever realmente o que cada funcionalidade faz, se tiver um cálculo, como é que é feito aquele cálculo, é aqui que eu vou descrever. É aqui que eu vou descrever exatamente como se comporta o meu sistema, como é a navegação do meu sistema, qual é a tela que aparece primeiro, qual é a mensagem que vai aparecer para o usuário, para que os programadores saibam o que eles têm que implementar e para que o cliente saiba o que ele vai receber. Como é que vão se comportar aquelas telas ali que ele viu no protótipo, mas que elas ainda não... Como vocês fizeram? A gente optou por fazer o protótipo que ele representa as telas, mas ainda não tem a interação entre elas, é aqui que a gente define como é que vai ser. Então, a importância desses documentos de casos de uso e dessa descrição do passo a passo é justamente mostrar para todo mundo que está envolvido, para o programador como ele vai ter que fazer, para o testador como é que o sistema vai se comportar, e aí ele vai ter que, quando ele for testar, ele vai pegar esse documento e vai dizer, olha, o sistema tem que se comportar exatamente dessa forma, porque é isso que está escrito aqui. Se ele se comportar diferente, não vai passar no teste. Se o testador vai pegar esse documento, vai olhar lá e diz assim, quando der erro, vai para a tela principal. E aí, quando ele testou, deu um erro, permaneceu na mesma tela, então está errado. Por quê? Porque o sistema ele não se comportou da forma que estava descrito no documento que ele ia se comportar. Então, esse documento que vocês fazem agora, eles têm vários públicos. O programador saber o que ele tem que fazer, para o testador saber o que é que ele tem que testar, para o cliente saber como é que vai ser o comportamento do sistema que ele vai receber. E vai estar escrito tudo aqui no passo a passo. Imagine que a documentação lá do caixa eletrônico, do software de caixa eletrônico, ele descreve todo o comportamento que acontece ali, de quando a gente é usuário. Ele tem que prever tudo aquilo, porque quem programou, recebeu isso e programou dessa forma. Quando a gente é usuário de 2 bancos diferentes, vocês podem ver que é diferente o sistema, né? Muitas vezes o que acontece no caixa eletrônico da Caixa Econômica não é o que acontece no caixa eletrônico do Banco do Brasil, apesar de ser a mesma funcionalidade, por exemplo, de sacar dinheiro. Mas cada uma tem um passo a passo diferente. E por que isso? Porque cada sistema é diferente, cada documentação de requisitos especificou o sistema que faz a mesma funcionalidade de forma diferente. O da Caixa pode pedir a senha e o do Banco do Brasil pode pedir a digital, por exemplo, porque ele já é a forma de fazer a autenticação dele é digital, por exemplo. Então, a mesma funcionalidade, ela pode ter comportamentos diferentes. Então, eu não espero, por exemplo, que o caso de uso do Caio seja igual ao caso de uso do Felipe, que seja igual ao caso de uso do Fábio. Apesar de ser o mesmo sistema, vocês estão projetando ele de forma diferente. Isso eu já vi pelos protótipos de vocês, que é o mesmo, tem que fazer as mesmas coisas, mas cada um está fazendo de um jeito. E faz a mesma coisa. No final vai dar certo, só que os caminhos percorridos e a forma de pensar é diferente. E é natural. E aqui, de novo, nos casos de uso, se eu pegar o do Edson, do Caio e o do Fábio igual, eu vou achar que um copiou do outro. Eu não vou achar que vocês pensaram igual. Porque, no geral, quando a gente pensa nesse passo a passo, é sempre diferente. É por isso que sistemas que fazem a mesma coisa no final, elas percorrem caminhos diferentes, né? E aí, também é por isso que muitas vezes tem sistemas que têm usabilidade melhor que o outro, porque um pensou num caminho assim, um passo a passo meio cheio de passos mesmo, né? Um caminho assim meio difícil de percorrer, e outro já vai pensar num passo a passo mais simples. Um vai pensar na autenticação de uma forma, o outro vai pensar na autenticação de outra forma. E isso é natural. E é isso mesmo que a gente espera dos sistemas, que eles sejam realmente diferentes. Certo? Perguntas? Vocês estão aí? Não, professora. Professora, antes de a senhora sair, e quando acabar a aula, então, eu gostaria de falar com a senhora, tá bom? Tá. Mas aí eu vou fechar aqui, Fábio. E aí eu vou te mandar o link no teu WhatsApp de outra sala, tá? Só para não ficar a gravação. Sim, senhora.
Professor? Certinho. Oi? Diga, Lucas. Existem casos excepcionais que podem desencadear outros casos excepcionais? Existe. Aí eu vou ter o alternativo do alternativo. Imagine eu editar. Aí lá dentro do editar, eu tenho outro excepcional lá que eu editei errado. Aí eu vou ter o editar com sucesso e outro fluxo alternativo, editar com insucesso, por exemplo. Pode ser que aí... E isso, Lucas, quando mais complexo é o sistema, mais acontece. Certo, obrigado. Mais alguém? É tão estranho não olhar para a carinha de vocês. Não sei se os outros professores reclamam disso com você, mas acho tão estranho perguntar assim, não olhar para a carinha de vocês para ver se vocês estão entendendo mesmo. Para mim não faz tanta falta, né, professora? Só sabe. E do jeito que o meu cabelo está aqui, sem camisa aqui, né? Não é melhor não, não é melhor não. É melhor não, né? É melhor não. Então é melhor vocês não abrirem, eu vou descobrir que vocês estão dormindo, que vocês estão na cama ainda, né? Vocês não pentearam o cabelo igual o Fábio. Olha, quando voltar às aulas presenciais, vocês têm que pentear o cabelo, porque vão repetir os mesmos hábitos, não. Então, gente, esse exercício é o tipo de exercício também, de novo, que eu acho que quando vocês forem começar a fazer, vai começar a surgir dúvidas. Isso é super natural. E aí, de novo, se vocês tiverem dúvidas com esse passo a passo, com esses fluxos, mandem mensagem lá no grupo que a gente marca um encontro para a gente tirar a dúvida, certo? Porque é o tipo de coisa, sim, que a gente, quando a professora está falando, a gente está entendendo, mas quando a gente começa a fazer, fica mais complicadinho. Esse material que eu usei já está lá na sala do Classroom. É importante que vocês peguem ele, porque nele é que tem algumas sugestões de softwares para fazer caso de uso, mas lembrando, professora, eu vi aqueles ali, mas eu tenho instalado no meu computador, eu tenho o Poseidon, eu tenho ArgoML, e aí eu sei que ele funciona. Beleza, pode fazer. Não tem restrição, vocês podem usar o software que vocês quiserem. Aqueles ali só são indicações que eu acho interessantes, porque a gente não precisa instalar nada no computador. Mas se vocês quiserem instalar, vou até colocar aqui no chat, eu coloquei ArgoML, é um, que dá para instalar, e eu acho que é de graça. Poseidon é outro, a gente baixa e utiliza no computador, não depende da internet, que às vezes é bom também. Então, vocês podem fazer download de softwares e instalar no computador de vocês, ou usar direto na web para fazer. Lembrando que é simples, gente, é só para fazer mesmo esses casos de uso, que basicamente são os círculos, que são os casos de uso, as relações que existem entre eles e os atores. Mais um lembrete. No caso do exemplo ali, vocês viram que eu não usei um include, mas é provável que vocês optem por usar, porque muitos sistemas de vocês, eu já vi que para fazer algumas ações é necessário fazer login. Então, em vez de vocês escreverem passo a passo de login em todos, é melhor vocês criarem um caso de uso, efetuar login, e usar o termo include, efetuar login, e depois descrever o passo a passo. De qual é mesmo a funcionalidade que vocês estão descrevendo. Para quê? Para que não tenham que ficar reescrevendo. Quando vocês encontrarem passos comuns em vários casos de uso, é melhor separar e incluir. Da mesma forma, e se for algo que no final é opcional, em vez de descrever, é melhor utilizar um extend e colocar o opcional lá no final. Exemplo de um opcional. Lá nas consultas, eu posso ter um opcional imprimir consulta. E aí, qualquer consulta que vocês tiverem, eles podem estender ou imprimir. Porque ele não é obrigado a imprimir o resultado da consulta, mas se ele quiser, ele pode dar uma opção. Então, lembrando, para fixar, isso é importante do include, do extend, porque se um dia vocês forem fazer prova de concurso, vocês vão ver que sempre tem. É uma questão de concurso que sempre tem essa. A diferença do include para o extend. O include é o que o nome diz, é o inclui. Pode ser que, se eu tiver, eu sou obrigada a fazer. O extend não, é uma extensão. Posso fazer ou não posso, certo? É uma opção. Então, vamos fazer assim.
Vocês vão começar a fazer esse exercício. Se vocês sentirem necessidade, a gente faz um novo encontro na segunda tarde, como a gente fez aquela vez, para tirar dúvida. É que eu acho que na hora que vocês... Não sei, mas eu desconfio que a hora que vocês forem começar a fazer, vai começar a surgir mais dúvidas, e é super natural que isso aconteça. Tá? Lembrete, a tarefa já está lá, pode continuar fazendo em dupla, certo? E esse não tem template, vocês podem fazer da forma que eu fiz aqui para apresentar para vocês, ou vocês podem fazer um documento mesmo, colocando a imagem e colocando os passos a descrição do passo a passo. Certinho? Pergunta, dúvida? Diga, Karen. Só uma coisa que eu percebi agora, na verdade. Você ainda não me brigou, né? Então, eu acho que não tá errado. É porque você falou assim, cada um tem o seu pensamento, né? Agora que eu acabei de perceber, inclusive nessa tela aí, que você sempre tá falando que o administrador insere o novo post, tipo assim, ele que gerencia essa parte de inserir, de excluir, né? E eu já dei essa tarefa pra Secretaria de Saúde. Mas você me brigou. Você vai brigar agora. Não. No teu caso, tu definiste o ator, o cadastrador, como Secretaria de Saúde. Não tem problema. Dentro do teu sistema vai ter um perfil Secretaria de Saúde que vai fazer isso. Eu que estou usando o termo administrador para dizer que no sistema que eu penso tem um ator lá, administrador, que faz isso. Mas isso não é... Isso é terminologia. No teu documento, tu vai dizer quem é esse perfil. Provavelmente vai ter algumas pessoas que vão ter o perfil Secretaria de Saúde, que são os funcionários, que são as pessoas que vão fazer isso. Não está errado, não. Eu chamei de administrador, pode ser que alguém tenha chamado de chefe, que o outro tenha chamado de, enfim, administrador geral. Isso é terminologia mesmo, não tem problema, não. E é o que eu falo, não vai ter um padrão. Vocês vão utilizar a terminologia, o cuidado é só explicar o que é aquilo. Certo? É isso, gente. Tá entendido? Tá? Sim, professor. Certo? Então tá. Então a gente vai encerrar aqui. Eu já disse que eu acho muito estranho. A gente vai encerrar aqui. Qualquer coisa vocês gritam lá no grupo, tá? Pode gritar lá no grupo que a gente faz mais um complemento a aula, certo? Porque assim, gente, se fosse no presencial, o que aconteceria? Se fosse no presencial, vocês fariam esse exercício em sala de aula. Em sala de aula, vocês iam fazer isso e aí ia começar a surgir dúvidas e eu ia estar lá e ia ajudar vocês com as dúvidas. Como é essa modalidade que a gente está fazendo remoto, o que acontece? A tarefa está ficando para vocês fazerem depois, mas isso não impede de forma alguma que vocês questionem, tenham dúvidas, e é importante até que seja assim, que vocês perguntem mesmo lá no grupo para a gente ter essa interação, tá bom? Então, tá. Então, a gente vai encerrar a nossa aula às 9h51, 1h30. E é isso, gente. Um bom dia para vocês, boa semana e se cuidem. E, Fábio, eu vou mandar um link pro teu WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau. 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 Nice.